Bom, e aí, por exemplo, além dos cursos da leitura, muita leitura para enriquecer o seu repertório, ver séries para enriquecer o seu repertório, conhecer os cânones e conhecer também a literatura contemporânea, sem preconceitos. Tem muita gente que é ligado, né, principalmente na academia, aos cânones e, gente, a literatura hoje é outra. Existem muitos traços na literatura contemporânea que são maravilhosos e dão mais abertura pra gente. Uma coisa legal que eu aprendi, que eu acho que para quem quer começar a rascunhar um livro de contos ou mesmo um romance, eu vou mostrar para vocês o meu segredo. Esse aqui é o meu caderno de um romance que eu tenho escrito há 2 anos. Eu ainda não me aventurei pro romance, né? Ainda não fui pro romance. Estou escrevendo um novo livro de contos breves, forte, feminista, mas o meu primeiro livro é um livro de contos e eu ainda não tive coragem de escrever no romance. Mas uma coisa que eu aprendi nesse curso do Assis Brasil e do Jefferson Assunção é o seguinte: você pegar cada um dos seus... Eu guardo os meus manuscritos, tá? Porque quando eu for famosa, isso vai valer muito dinheiro. Enfim, esses são os rascunhos dos meus personagens, das minhas histórias, dos meus livros, das coisas que eu penso e eu guardo. Mas esse meu caderno e esses meus escritos aqui, tá vendo? São muitas páginas. Eles são o delineado de personagens. Eles são, por exemplo, a cronologia do que eu quero para minha história. Então, por exemplo, eu coloco em 1966 o que aconteceu, e aí o que acontece hoje. Eu faço uma linha do tempo daquilo que eu quero escrever para o livro. Depois eu pego cada personagem que eu tenho no meu livro e eu escrevo as características desse personagem. Eu boto o nome dele, eu boto para quem ele trabalha, eu boto quais são os defeitos dele, eu boto quais são as peculiaridades, eu boto quais são as qualidades. E aí eu delineio cada personagem. Você vê, esse aqui é um personagem meu que eu fiz, ele tem uma página, mas eu tenho uma personagem mais complexa, e aí ela também aqui tem a descrição dela. Tem um material até que eu posso dividir com vocês depois, que é muito interessante, que é assim, olha, que eu aprendi no curso né? Tô fazendo propaganda de graça. Que dados sociais, idade, o físico, orientação, identidade de gênero, profissão, família, infância, tudo isso pode te ajudar a construir a história, um personagem incrível. Porque, na verdade, a ficção, ela tem que fazer sentido dentro dela mesma. Óbvio que ela tem que ter verossimilhança, mas você tem que ter uma coerência interna. Senão a gente, por exemplo, não tinha literatura fantástica. E aí, cada coisa que eu quero para o meu livro, eu vou colocando em páginas. Os personagens, até as instituições que eu quero citar, pesquisas que eu faço sobre ela. Por exemplo, esse livro que eu tô fazendo, ele vai ter uma pegada, uma passagem na Noruega, ali no século XIX, meados do século XIX. Então, eu pesquisei e escrevi tudo que eu encontrei sobre isso. E aí eu guardo esse inventário, porque esse livro aqui, ele ainda não é o momento, tá? Esse livro, ele virá depois, é um romance. Mas eu costumo fazer isso e ter o caderninho para cada livro que eu vou escrever, guardar os meus manuscritos e eles ficam aqui comigo para que eu possa depois construir um livro coeso. Às vezes eu desenho os capítulos também,
mas nem sempre sai do jeito que a gente imagina que vai sair, a gente muda os capítulos de lado, enfim. Então, são essas dicas que eu queria deixar para você. Eu dedico esse vídeo a pelo menos 3 colegas que eu sei que querem escrever e me perguntam. Eles sabem quem eles são, eles me veem, comentam. E eu queria dizer para você, então, que a primeira coisa é procurar cursos de escrita criativa. A segunda é ler. Arranja um tempo para ler. Eu lia de madrugada, meu filho dormindo no escuro, comprei um Kindle para isso. Depois, você precisa ler livros que falem sobre escrita criativa e cursos, tá? E depois colocar a mão na massa. Escrever o que você quer da sua história. Você não está escrevendo ainda seu livro, você está escrevendo a estrutura do seu livro. Então, assim, o negócio é começar, é você não postergar. Quanto mais você postergar, se você observar, quando você começa a escrever, a coisa acontece. Eu, por exemplo, não tenho um processo de escrita criativa regular, porque eu tenho muitas atividades. E, infelizmente, ou felizmente, porque eu gosto de ser jornalista, eu não sou exclusivamente escritora, então eu escrevo quando dá, eu escrevo de madrugada, eu tenho um filho, mas quando eu tô no escrita, eu caminho muito com os meus personagens. Eu já falei isso aqui pra vocês. Fico com os meus personagens no chuveiro, pensando o que eu vou fazer, dormindo, e aí as coisas vêm. Então, eu queria falar isso sobre o meu processo de escrita criativa, a minha trajetória do que eu fiz até aqui. E lembrar para vocês, como sempre, leiam mulheres, comprem meu livro está no meu Instagram profissional aqui no @_